Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da E Isabel. eu sou a Isabel do Mar. Estamos aqui para mais uma manhã em família e o tema de hoje é Escondidos no Perdão. Para isso, nós vamos estar refletindo no livro de Salmos, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim: ó, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de destino. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Então, esse longo texto aqui, isso que não chegamos a ler todo o Salmo 32, mas nós vemos que quem confessa os seus pecados está escondido, escondido pelo Senhor. Tu és o meu esconderijo. Ou seja, nós podemos nos esconder no Senhor. Podemos nos guardar no Senhor. Diz aqui: o Senhor me cerca de alegres cantos de livramento. Quando nós pecamos, quando nós falhamos diante de Deus, e todos nós falhamos diante de Deus, nós precisamos rapidamente nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor. O salmista aqui fala: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Dolo é intenção, é quem realmente peca intencionalmente. Nós, no nosso dia a dia, pecamos, mas, pelo menos da minha parte, eu creio que todos que estão nos assistindo, nós não temos a vontade, o desejo de pecar. Podemos errar, vamos falhar, vamos cometer erros ao longo da nossa caminhada, podemos cometê-los. Mas nós o que não podemos é nos escondermos do Senhor e não confessarmos o pecado. Nós precisamos confessar o pecado para estarmos escondidos no Senhor, protegidos pelo Senhor. Porque o Senhor sonda os nossos corações, sonda quais são os desejos do nosso coração, se há dolo em nosso espírito. Então, que nós sejamos rápidos em pedir perdão diante do Senhor. Então, erroneamente, né, a gente acha que manter o nosso pecado em sigilo vai nos proteger, vai nos manter escondidos, né? E é o que geralmente as pessoas fazem. Para não se expor, para não expor outras situações, mantém o seu pecado bem quietinho, tipo que ninguém saiba o que eu fiz, né? E quer manter escondido e acha que isso vai proteger. Isso pode dar uma sensação de proteção, mas na verdade não nos protege. Por que não nos protege? Porque quando a gente não confessa o nosso pecado, né, seja para Deus, seja para a pessoa que a gente prejudicou, a gente automaticamente passa a andar em trevas. Que é ali o que o salmista estava falando, né? Enquanto eu não te confessei meu pecado, eu sentia dores, os meus ossos secaram, né? Então tu vê o sofrimento, por quê? Porque precisa andar escondido. E na verdade a palavra nos fala que quem é nosso esconderijo é o Senhor. Mas vamos entender isso melhor lendo lá 1 João, versículo 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Ou seja, Deus não está em regiões de trevas. Deus está em regiões de luz. Qual é a diferença das trevas para a luz? Tu entra num quarto escuro, tu pode tropeçar em algum móvel. Mas quando tu acende a luz, tu tá vendo tudo. Tu sabe onde está cada coisa. Então esse é o princípio da luz. Quem anda na luz, anda na verdade. Não tem nada em oculto, não tem nada que possa lhe fazer tropeçar, né? No versículo 6 diz assim: Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se a gente fala que segue ao Senhor, mas continua escondendo pecados, continua andando em escuridão, fazendo coisas ocultas, né, tentando esconder de um de outro, porque uma característica do mentiroso é que assim, ele sempre faz mais uma mentira para sustentar a anterior, e quando vê tá numa bola de neve, né? Então, aqui fala bem assim, ó, se nós dissemos que andamos na luz, mas cometemos pecado, na verdade não está em nós, né? Seguindo no versículo 7.
Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Eu acho tremenda essa passagem. Por quê? A primeira característica de quem procura andar na luz é a comunhão. E veja, andar na luz não é não falhar. Agora a gente vai seguir lendo e vai estar bem claro isso. Andar na luz não é dizer que a gente não vai cometer pecado. Não, a gente vai falhar. A gente falha no nosso dia a dia. Ninguém tropeça numa montanha, né? A montanha tu vê, tu desvia. Mas a pedrinha que a gente não enxerga, aquela a gente tropeça, né? Então, assim, os nossos pecados do dia a dia, vai ter momentos que a gente vai falhar. Mas como que eu falhando vou andar na luz? Se eu falhar com o Marco, eu vou dizer, Marco, falei contigo, me perdoa. Mantemos comunhão. Se eu falhar com Deus, se eu falhar com outra pessoa, eu vou chegar, Deus, eu pequei. Mantemos comunhão. A confissão, ela mantém a comunhão. E a comunhão é que nos protege. É a comunhão com Deus que nos protege. É a comunhão com o próximo que nos protege. Mantém os relacionamentos salvos. Por quê? Porque não há mentira, porque não há trevas. Então vamos seguir lendo aqui, no 7. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então todos nós temos pecado, a gente falha no decorrer do dia a dia. E aí o versículo 9, que acho que é o mais citado dentro da igreja, a gente já meio que sabe de cabeça, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos nossos pecados para Deus, confessamos nossos pecados para a pessoa que a gente falhou, nós estamos debaixo da proteção. E aí a gente pode falar, como fala lá no Salmo, né? A gente pode dizer que nós podemos nos esconder no Senhor, né? Que foi o Salmo que o Marco leu no início, né? O 32. A gente pode se esconder no Senhor. Por quê? Porque mantemos comunhão, porque não temos nada de trevas. Veja, trevas não é o pecado, né? Trevas não é vamos corrigir a minha fala, não é que treva não seja o pecado. Andar na luz não quer dizer que você não vai pecar, você vai ter falhas. Mas se o teu coração não tem dolo, se o teu espírito não tem dolo, não tem intenção, você vai confessar, você vai tratar a situação e vai continuar andando na luz, andando na verdade, né? Agora, quando a gente quer ocultar o nosso pecado, quando a gente sabe aquela coisa assim, eu não quero que ninguém saiba disso. Primeiro que não existe nada oculto aos olhos do Senhor. E também a palavra fala que tudo, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, né? Então, assim, o melhor é encarar a vergonha mesmo, confessar a falha, pedir perdão e pedir a graça do Senhor para não repetir aquele erro. Aí, assim, nós estamos protegidos, nós estamos no esconderijo do Senhor. Ou seja, quanto mais rápido, vamos analisar nossas vidas, diz um trechinho lá do Salmo 32, enquanto ainda há tempo. Vamos analisar nossas vidas. Falhamos, reconhecer, falhamos, erramos, todos nós erramos. Então, temos que chegar diante do Senhor, nos arrependermos, ou seja, procurar não errar mais e pedir perdão às pessoas, pedir perdão ao Senhor e levar uma nova vida abençoada pelo Senhor, escondidos no Senhor. Escondidos, exatamente. Que Deus esteja abençoando o teu domingo, que Deus esteja abençoando a semana de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.